Eu comecei a gravar esse vídeo aqui, agora, poucos minutos, e eu comecei sem o microfone. Só que começou um barulho de obra. Aquelas, acho que maquitas, marteletes, meu irmão, tive que pegar o microfone. Mas isso tem uma relação, assim, sutil com o tema do vídeo hoje. Que veja você, isso é uma questão de aprendizado, né? Uma questão de ter o conhecimento, ter o microfone, às vezes, como agora, se faz necessário utilizar o microfone, e às vezes dá para não utilizar o microfone. Às vezes o som direto na câmera fica bom, às vezes a gente utiliza algum recurso na edição, e às vezes não tem jeito, tem que ter o microfone para ter essa diminuição de ruídos. E o que eu quero falar hoje é o seguinte, que para qualquer coisa que você for aprender na vida, qualquer coisa que você se propuser a aprender, seja um curso de culinária, seja um novo idioma, você vai cometer erros. Fuja dessa ideia de não ser a pessoa que comete erros. Fuja dessa figura da pessoa que não comete erros. Cometer erros faz parte do aprendizado. Faz parte do teu aprendizado. É justamente através desses erros que você vai tendo a repetição daquilo que você está aprendendo e você vai melhorando cada vez mais. Você vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando até chegar num ponto de cometer menos erros, talvez de não cometer nenhum em determinadas áreas, né? Porque quem aprende um idioma e fica fluente, certamente fica muito bom naquele idioma. Ainda assim, não quer dizer que não vai cometer erros. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que você que está me escutando, na grande maioria, fala português, certo? Português do Brasil, de repente português de Portugal. Mas você fala português e me entende, me compreende, entende o que eu estou dizendo e o que eu quero transmitir como ideia. Mas é possível que você, mesmo sendo um indivíduo que fala português, cometa algum erro da língua portuguesa quando fala. Às vezes quando escreve. Hoje é muito comum, né? Quando escreve. Porque ninguém escreve mais, pelo menos não no papel. Ninguém escreve mais carta, ninguém escreve mais muita coisa nesse sentido. As pessoas escrevem ali na rede social. E na rede social tem muita abreviação. Tem muita coisa que é com sigla, tem muita coisa abreviada, tem muita linguagem de internet, tem muito emoji, que dá um apoio para a própria linguagem. Então é muito natural que as pessoas cometam erros se elas tiverem que escrever. Fazer, por exemplo, uma prova discursiva. Muita gente vai cometer muitos erros. Salvo as pessoas que praticam a escrita, as pessoas que não deixaram de ler, ou pessoas que começaram a ler, que são bons leitores, são ávidos leitores. Essas pessoas têm menos chance de cometer erros na escrita, por exemplo. E assim é para todas as coisas. Como eu disse, todas as coisas que você pratica ao longo de um espaço de tempo, pode ser curto, pode ser médio, você inevitavelmente vai melhorando. É como fazer vídeo, por exemplo. É um bom exemplo. Se você não tem prática nenhuma, nunca gravou um vídeo para a internet, é possível que você se enrole todo na hora de falar, não consiga construir bem as ideias. Talvez se você for uma pessoa que pratica bastante leitura e muito comunicativa, eu já vi isso acontecendo, talvez você tire de letra, porque o gravar vídeo, ou gravar, né, o vídeo, que é pegar a câmera e colocar aqui,
é só um detalhe. Para quem se comunica bem, para quem já é extrovertido, se comunica bem, isso é só um detalhe. De modo geral, é só um detalhe. Às vezes pode causar um pânico, realmente, porque quando você está no meio dos seus amigos é diferente. Quando você está gravando o vídeo, tem aquela ideia que é muito normal, que é a seguinte: quem vai assistir esse vídeo? Né? Não é que a pessoa acha que ninguém vai assistir, mas a pessoa fica se perguntando, meu Deus do céu, quem será que vai clicar nisso aqui e assistir, se de repente um conhecido se depara comigo aqui? E daí? Não é mesmo? E daí? Mas isso é um terror para muita gente. Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, eu assisti num vídeo, inclusive no YouTube. Foi feita uma pesquisa e dizia o seguinte nessa pesquisa, que o maior medo das pessoas, o maior de todos, alguém adivinha qual é? Alguém coloca aí no comentário para ver se acertou? O maior medo disparado, tá? E ainda é top 1 mundial das pessoas, dentro da pesquisa que foi feita, né? Claro, com as perguntas que foram feitas, que eu não sei exatamente quais perguntas foram feitas, mas o maior medo das pessoas é falar em público. Percebe? Eu costumo dizer, né? As pessoas costumam falar com muita tranquilidade até coisas que muitas vezes depois se arrependem de ter dito. Mas elas costumam falar com muita tranquilidade quando estão com pessoas próximas, quando estão no meio de família, no meio de amigos. Sai um monte de besteira. Agora pergunta se essa pessoa teria coragem de falar em público, numa palestra, subir no palco de um show, no púlpito de uma igreja, para falar aquelas coisas. Nem aquelas e nem outras coisas. Quem tem medo de falar em público não se coloca em nenhum lugar nem outro, nem na igreja, nem no show, nem numa reunião, nem na reunião de condomínio, nem para dizer algumas palavras ali para homenagear alguém num aniversário, numa festa. Simplesmente não. Mas por quê? Porque não treinou aquilo. Né? Não é que a pessoa não seja extrovertida, mas ela tem o medo do julgamento. E é como eu disse, é muito fácil a gente ter o medo do julgamento daqueles que não nos conhecem, por exemplo. Mas quando a gente está perto de pessoas que já conhecem, e aí você cria o hábito de falar muito sobre muitas coisas, e consequentemente no meio dessas coisas você vai falar muita besteira. E aí se torna normal. É isso. E eu diria que se não for o maior desafio das nossas vidas, é justamente aprender a lidar com pessoas. E para aprender a lidar com pessoas, você também vai cometer erros. Inevitavelmente, não adianta. As pessoas, para aprender a lidar com você, também vão cometer erros. E você, para aprender a lidar com as pessoas, também vai cometer erros. Da mesma forma, uns mais, outros menos. Algumas pessoas erram mais, outras menos. Eu estava falando esses dias com um familiar. Eu falava assim, eu fazia a seguinte afirmação para as pessoas, né? Todas as pessoas, eu, você e as demais, para a gente ter as lições que a gente precisa ter na vida, né? Que não vão ser exatamente iguais às lições de outras pessoas. A gente tem que se ferrar muito na vida. Tem que se ferrar muito na vida. Algumas pessoas vão se ferrar menos, outras vão se ferrar mais. Quem vai se ferrar menos? Né? Seguindo essa lógica, isso não é uma regra, isso não é uma verdade absoluta. Isso é uma ideia, num primeiro momento. É uma ideia que eu tenho e compartilho com vocês. As pessoas que vão se ferrar menos são as pessoas que já cresceram num lar
com muito amor e muito aprendizado. Então, se você cresceu num lar, preferencialmente, tá? Preferencialmente, não estou falando que é regra, preferencialmente com pai, com mãe, num lar com muito amor e aprendizado, tá? E eu não estou dizendo com isso que é um lar onde as pessoas não cometiam erros. É como eu falei, é um lar de aprendizado, um lar de amor, de aprendizado, com pai, com mãe. Só que você cresceu com amor e com aprendizado. Então você já cresceu, você foi para a vida com uma bagagem muito boa, uma bagagem muito grande, uma bagagem que muitos chegam, muitas vezes, na velhice sem essa bagagem que você ganhou na tua fase do teu nascimento, né? Do teu nascimento, infância, adolescência, até a fase que você vai para a vida. Se você teve esses elementos que eu falei, pai, mãe, amor e aprendizado, você vai para a vida com uma excelente bagagem. Em contrapartida, eu costumo dizer, se você cresceu num lar caótico, e aí você entende caótico não exatamente como você quiser, eu vou te ajudar. Se você cresceu num lar caótico, um lar cheio de confusão, né? E aí a gente pode mais ou menos pintar como é que é esse lar, mas o lar caótico, ele vai ter níveis. Então ele pode ser muito diferente. O lar caótico de uma pessoa pode ser horrível. O lar caótico de outra pessoa pode ser 10 vezes pior do que esse lar caótico horrível. E como que é isso? Vou colocar aqui para você imaginar. Imagina um lar caótico assim. Um lar que você não tem pai, de repente tem a mãe. Você pode não ter o pai nem a mãe, ter crescido com uma avó ou com uma tia. Você pode ter crescido só com a tua mãe. A tua mãe pode ter sido alcoólatra. Você pode ter crescido só com o pai. E o teu pai ser alcoólatra e usuário de drogas. Você pode ter apanhado a infância inteira. Você pode, de repente, não ter apanhado, mas pode ter passado uma fome extrema. Entende? Então são essas variáveis que eu não vou me aprofundar muito mais nisso, porque a coisa pode sempre ser pior. Essa que é a verdade. E também tem uma contrapartida para isso. Tem as pessoas que cresceram vamos dizer, num bom lar. Num bom lar. Só que alguma coisa fez essa pessoa achar que isso foi pouco. Ela queria mais. Então ela cresceu, de repente, culpando os pais, porque ela queria mais. Ela queria mais e ela própria não sabe o que ela queria. Que mais é esse? Que coisa é essa que falta? E que essa pessoa se tornou uma pessoa que não se preenche, não encontrou um preenchimento, está com um vazio na alma. Entende? Então as variáveis, tanto para um lado quanto para o outro, é grande. As variáveis são muitas. Cada pessoa vai ter uma realidade. O fato é, como eu disse anteriormente, quem cresce num excelente lar, num lar bom, cresce com uma excelente bagagem. E provavelmente vai ter mais facilidade para lidar com os desafios da vida. Pessoas que geralmente já fogem aquilo que aquela pessoa está acostumada e entende como correto, ela já vai, no curso natural da vida, ela já vai, de forma muito sábia, ela já vai rejeitar. Ela vai falar, olha, dá licença, tá? Você não está vibrando da mesma forma que eu aprendi que é o correto. Olha, você já, sabe, vibrações negativas, já não quero. Enquanto que a pessoa que cresceu com uma atmosfera péssima, né, essa pessoa, ela cresce como? Habituada com essa atmosfera péssima. Então, para ela lidar com pessoas que vibram energias péssimas,
é o normal, é quase que o padrão. Se torna muitas vezes o padrão. Só que pensa comigo, quando você se relaciona, trabalho, amizade, de repente a relação afetiva, e aí você se relaciona com pessoas que vibram negativamente, inevitavelmente você vai quebrar a cara diversas vezes. E aí é nessa que você já tem a oportunidade de uma hora aprender. Aprender. Aprender que essas não são pessoas, ou pelo menos não mais naquele momento, para você se relacionar, para você ter como referência, para você ter como amizade, para você querer perto de você. É nessa hora que você rompe com esses paradigmas, com esses padrões negativos que foram construídos ao longo da tua estrada. Então, inevitavelmente e invariavelmente, a vida sempre vai colocar ou nos colocar diante de desafios para que a gente aprenda a fazer melhores escolhas. Fazer melhores escolhas. Sempre baseadas no que a gente está aprendendo ou no que a gente quer aprender. E, sobretudo, em quem a gente quer se tornar. A gente já vem mais ou menos, como eu falei, do tempo de infância, com o padrão de comportamento moldado, que pode ser bom e pode ser ruim. E aí cabe a você, ao longo da estrada, fazer as modificações que você deseja implementar na tua vida, de acordo com o que você deseja alcançar. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Te vejo no próximo vídeo. Deixa aí o teu like, se inscreve, para que a gente continue aqui nessa, eu não diria nova jornada, mas nessa continuidade de jornada. Um abraço.